Quero convidá-los a abrirem as Bíblias em Mateus 26, 36 a 39. Mateus 26, 36 a 39. Eu lerei e os irmãos e irmãs me acompanhem, por gentileza. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, e aqui estamos, na dependência do Espírito Santo, para a vivificação. Nos edifique em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa aula hoje é como lidar com a angústia da alma segundo Jesus. A sociedade está ainda mais doente com esse ataque desta pandemia. Medo, angústia, tristeza, dor. Tantas pessoas estão aí assustadas e, embora no nosso estado, graças ao Senhor, já está amenizando, mas as consequências do medo plantado e intensificado no nosso coração continua com efeitos diferenciados de pessoa para pessoa. E nós não podemos julgar uma pessoa que está com medo, porque cada um reage de uma forma diferente. Um grande problema para a igreja é a teologia equivocada que muitas pessoas pregam, colocando sobre os ombros das pessoas crentes a máxima de que o crente não pode ter angústia da alma, porque senão ele não está em Deus. E essa questão tem sido, de certa forma, muito pesada, porque você tem as adversidades do dia, e isso gera no coração uma tristeza, mas do outro lado você tem uma voz lhe falando: você não pode ficar triste, você não pode ficar triste, você não pode ficar triste. O texto que nós usamos, estamos nos últimos momentos de vida de Jesus. Sua prisão, julgamento e morte eram iminentes. Após a ceia da Páscoa com os discípulos, Jesus os chamou para o monte chamado, segundo Lucas, das Oliveiras, também por Mateus e Marcos, local chamado Getsêmani. E ali eles saíram para um momento de reflexão e oração. E é muito importante que este lugar era um lugar muito usado por Jesus, e Jesus sempre chamava os seus discípulos para retirar-se para a oração. Jesus sabia que a hora do seu sacrifício já havia chegado. Em Lucas 22, 21, ele já havia indicado o traidor. Isso causou grande angústia na alma de Jesus. Não só a questão da traição ser de um dos seus discípulos, mas saber de tudo aquilo que ele enfrentaria: o abandono dos discípulos, a negação de Pedro, o sofrimento na hora da prisão, o julgamento injusto, a crucificação. Mas o que realmente estava causando como ponto central da angústia da alma de Jesus era justamente a questão do abandono de Deus o Pai
porque havia um momento em que Deus viraria o seu rosto, Deus viraria e daria suas costas, e com isso Jesus receberia a sua ira, a ira do Pai. E este foi, sem sombra de dúvidas, um dos motivos que Jesus angustiou-se profundamente. Aqui no texto, Mateus diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Marcos fala que grande pavor e angústia tomaram conta de Jesus. E Lucas diz: e estando em agonia, passou a suar gotas de sangue. Isso quer dizer que Jesus teve angústia de alma. Jesus entristeceu-se a ponto de morte. Ele diz isto: estou triste a ponto, com tristeza da morte. Então Jesus, homem, ele passou por esta angústia, por esse momento de tristeza, de forte, grande tristeza, a ponto de suar gotas como de sangue. Sendo assim, nós também precisamos entender que somos capazes, ou melhor, possibilitados, de certa forma, carentes, e esta carência, mais do que em todo lugar, você pode ser e passar por grandes momentos de angústia. Há alguma pergunta? Não? Parece que eu vi você levantando a mão. Se quiser, pode levantar a mão, porque é aula de escola dominical. Nós paramos e ouvimos. Então, assim como Jesus teve a angústia de alma, e aí então aqueles super crentes da atualidade vai dizer que Jesus estava com a doença demoníaca da depressão. E realmente ele passou por aquele momento, e aquele momento foi, de certa forma, uma depressão. E então, cuidado. Agora, o que fazer? Como agir? Jesus, então, nos dá a direção de como agir em momento da angústia da alma. Existem dores e dor. As dores físicas também não são boas. Diga este que vos fala com a autoridade de 29 anos com constantes ou seguidas cólicas renais, praticamente uma ou mais ou várias por ano. Se eu fosse colher os cálculos, as pedras que já expeli, a base da casa que vou construir já estaria pronta, com certeza. Ou, se eu ganhasse pelo menos aí uns R$50 por cada pedra, eu poderia, quem sabe, comprar um carro novo com esse valor. Mas nenhuma dor é pior do que a dor da alma. Porque a dor da alma, ela mexe com todo o nosso ânimo, com toda a nossa capacidade de agir. E é muito comum a gente olhar para uma pessoa que está com dor na alma e pensar que aquela pessoa está com frescura. Foi seu pai, sua mãe que tratou você muito bem, e aí por isso você agora ficou fresco, qualquer coisinha você está... Não entender e não saber que a nossa mente pode adoecer-se, que há uma tristeza que pode invadir a nossa alma em determinadas circunstâncias. Como agir diante disto? Então vamos para os ensinamentos de Jesus. Primeiro, Jesus nos ensina que quando formos assolados por aflições e a alma ficar angustiada, nós devemos compartilhar nossas angústias sem reservas. Aqui nós encontramos Jesus saindo da ceia, da Páscoa, onde ele estabelece a Santa Ceia, o sacramento da Santa Ceia, e vai para o monte com os discípulos, e ali ele compartilha a sua angústia. Olha só o que o Senhor Jesus diz no versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte.
a minha alma não está triste. A minha alma não está bastante triste. Mas ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Muitas pessoas, devido à teologia errada, têm medo de falar dos seus problemas, têm medo de compartilhar. Na minha história de crente, recebi uma vez um amigo, e ele dizia o seguinte, eu vim cá para que vocês, eu estava numa sala, sala de líderes, possam orar por mim, porque eu estou doente, mas eu não posso contar isso para a igreja, porque senão eles vão pensar que eu sou fraco. Existem alguns líderes religiosos aí, e não só um, mais de um, que tiveram que da entrada no hospital, tiveram que ir para o pronto-socorro ou para ser internados, e alguns mudaram o nome, porque o Brasil não podia saber que aquele grande homem, que aquela grande mulher de Deus estava doente, estava com problema. E isso leva muitas pessoas a agir desta forma, a estar com medo de compartilhar as limitações que são comuns na nossa vida. Jesus fez diferente, ele compartilhou a dor extrema e tristeza mortal, ele não teve receio de compartilhar a sua angústia. Não carregue o fardo sozinho, é pesado demais, compartilhe com outras pessoas. Lembre-se, você não é melhor, você é igual às outras pessoas, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não é um super-crente, e ainda que você seja alguém íntimo de Deus, isso não lhe isentará das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas ações de tristeza, e você pode externar isso, compartilhar isso ao modelo de Jesus. Ele compartilhou. Jesus não teve pecado. No entanto, ele compartilhou a dor da sua alma. Saiba isso, seja igual. Não queira ser superior. Você é de carne e osso. O osso aqui é por causa do 12, que foi lido aqui, capítulo 9, versículo 12, o capixaba, aí eu falei o osso também, mas é osso, você é de carne e osso. A gente está propício a qualquer coisa que todo mundo está. Não é porque você é crente que vai ter um anjo ali cuidando, alguém lhe dá um tiro, ele vai pegar a bala e tirar a bala fora. Disse de um seminarista. Seminarista é aquele menino muito crente, quando chega lá, então ele fica emocionado, aí que ele vira crente. Alguns não, mas a maioria fica muito crente lá. E aí ele foi assaltado, ele era do interior, ele foi assaltado. Aí ele foi e disse, olha, eu sou filho de Deus. E aquele assaltante ficou tão temeroso que ele disse, por favor, em mim não há como... E aquele assaltante tentou até atirar e não conseguiu, uma coisa mais ou menos assim. Mas aí o outro ouviu isso e falou, opa, então o negócio é bom. Aí parou perto de um assaltante, veio também, contou, eu sou filho do Altíssimo, e eu quero saber, rapaz, e pô, na cara dele, tomou do que tinha e foi embora. Sabe, as pessoas acham que ser filho de Deus é proteção contra tudo e todos aqui. Não, nós estamos propícios a sofrimentos. O apóstolo Paulo sofreu e ele orou e Deus não lhe atendeu. Jesus é o exemplo. Seja igual, compartilhe a sua carga, o seu fardo. Peça a alguém, olha, eu não estou bem, olha, eu não estou, ore por mim, ore comigo. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Não compartilhe com qualquer pessoa ou com todas as pessoas. Olha só como é que diz aqui o versículo, os versículos 37 e 38. O 36 diz assim, ele pegou os discípulos, todos eles,
tirando o traidor que havia saído, e os levou para um local chamado Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. Chegando ali, versículo 36, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Fiquem aqui. Agora ele diz, venha comigo, Pedro, Tiago e João. E é para esses três que Jesus abre o coração. É para esses três que Jesus fala da sua grande tristeza. É para eles que Jesus compartilha a angústia da sua alma. Será que Jesus não confiava nos outros? Não, não sei. Eu só sei que o Senhor não abriu o coração para os 11, abriu o coração para os três. Se você olhar, esses três são mais próximos de Jesus. Esses três estão mais juntos de Jesus. Esses três se envolvem mais com Jesus. Então saiba, sim, você precisa compartilhar a sua angústia, mas faça isso apenas com pessoas da sua confiança. Não saia falando tudo da sua vida para todo mundo, nem o seu sofrimento e nem o seu sucesso também, não. Compartilha só com aquelas pessoas que realmente são pessoas amigas, pessoas crentes, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, homens e mulheres piedosos. Existem aquelas pessoas que não vão lhe ajudar, que vão divulgar o seu problema. E vão divulgar não com a intenção. Eu tenho zelado muito nas minhas pregações, algo que eu fazia anteriormente, até mesmo seguindo o exemplo de homens, grandes pregadores. Eu parei, eu não falo mais assim, eu estava na minha sala, não sei se foi uma coisa boa com permissão da pessoa, e aí uma mulher, ou um homem, ou um jovem chegou e disse isso, mesmo que não fale o nome, é desrespeito. Eu posso até citar assim, na minha caminhada, isso pode ser lá no início, antes de ser pastor, pode ser sendo pastor, pode ser ontem, mas ninguém vai saber, mas apenas, não citando se é homem, se é mulher, mas na minha caminhada aconteceu isso, tudo bem. Por quê? Porque, já percebeu uma coisa? Você vai se aconselhar com alguém, e você vai contar o seu pecado para alguém, e aquilo está causando males, mas é um pecado, e você precisa compartilhar, confessar os pecados uns aos outros, para que haja oração e haja perdão, sim. E aí então, aquela pessoa chega na sexta-feira e diz assim, queria pedir oração aqui pelo irmão fulano de tal, porque ele está no pecado disso. Não dá. Então compartilhe com aquele que vai saber carregar com você, estar com você, andar com você, orar com você e por você. Não compartilhe com todas as pessoas. Você precisa ter aquela pessoa, todos são seus irmãos, se ama a todos, mas você precisa ter aquela pessoa de confiança. Aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa que é íntima de Deus, em oração, mas também na vida prática, que demonstra isso. Como que eu posso descobrir quem assim o é? Ora ao Senhor, peça ao Senhor que Ele mostre quem é, e peça ao Senhor para que Ele mande esses amigos para você compartilhar com elas aquilo que você não pode carregar sozinho. Então Jesus deixou o exemplo. Ele compartilhou o peso do seu fardo, mas ele compartilhou apenas com 3, não com todos. Fica a lição. Somos iguais, todos nós somos propícios a todos os tipos de enfermidades. Temos que saber disso. Aflições. Quando alguém manifestar alguma coisa estranha referente a comportamento da mente, fique atento. Fique atento. Pode ser uma depressão. E isso é muito pesado para quem enfrenta. Então, seja zeloso. Mas você também aprenda a compartilhar. E compartilhe com aquelas pessoas que realmente amam a Deus, que realmente estão na presença de Deus. Tenha aquele grupo que você sabe, Senhor, me mostre com quem eu posso compartilhar, porque eu estou cansado ou cansada, não consigo carregar sozinho ou sozinha meu fardo. Tá bom? Jesus fez isso. Segunda lição que Jesus nos deixa é que é necessário que
nos retiremos para um lugar secreto, sozinho na presença do Pai. Ele contou, pediu que orassem, mas fiquem aqui, eu tenho o meu lugar, o lugar da oração. Versículo 39, ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo. Interessante porque Jesus é aquele que sempre investiu muito na oração. Eu ouvi um pregador falando sobre esse destaque da oração de Jesus, e ele me fez pensar muito. Ele diz assim: Jesus orou a noite toda para escolher os 12 discípulos. Aí ele disse: quanto tempo você ora para fazer as suas escolhas mais sérias? Se você ora menos que isso, você se acha melhor que Jesus então. Porque se Jesus orou 12 horas, a noite toda, para escolher, e eu faço escolhas seríssimas e não busco a presença de Deus, tem algo errado. Então estou me achando melhor que Jesus. Mas Jesus sempre orava, e sempre você vai ler assim nos evangelhos assim: e Jesus retirando-se ou retirou-se a fim de orar. A oração, o momento com o Pai, ali sozinho, era algo constante na vida de Jesus. E tem uma coisa que está me preocupando, não é com vocês não, comigo mesmo, e depois com vocês. Porque se nós fôssemos olhar e seguir o exemplo do nosso mestre, uma das coisas que nós faríamos é não só ter o nosso momento, mas as nossas sextas-feiras, para aqueles que podem, claro, seria concorrida. Talvez nós teríamos que dividir, colocar algumas pessoas em salas, porque é o momento de orarmos juntos ao Senhor. Jesus sempre deixou o exemplo de orar, orar e orar. E tem uma coisa, Jesus não tinha esse momento de vamos orar rapidinho, porque o orar está vencendo. Olha o momento. Em Mateus capítulo 14, 22 a 34, procede o momento em que ele está em determinado local, chega uma multidão, e Jesus então multiplica os pães. Aí ele fala para o pessoal assim, da comida, não tem comida, tem que 5, tá, vamos lá, multiplica. João vai dizer que havia um propósito de algumas pessoas de virem para transformá-lo no rei, ou seja, no imperador, no governador, no presidente da república. Sabendo disso, Jesus, já aproximando a noite, ele diz para os discípulos: saiam daqui e vão para o outro lado. E não é assim, por favor, não, a palavra é: saiam, vão embora agora para o outro lado, eu estou mandando. Ele despede as multidões e ele se retira para orar. Diz o versículo 25 que na quarta vigília da noite, a noite começa lá no calendário deles às 18. Então, se é quarta vigília, se nós formos fazer a conta aqui, nós já iremos para depois das 3 da manhã. Jesus orou, alguns comentaristas pensam na questão de pelo menos de 21 horas a mais de 3 da manhã, sozinho com o Pai. Jesus sempre passou com o Pai em oração. Esse é um exemplo para a nossa vida, um exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor. Se o nosso Senhor, que criou isso que você é, e isso que o mundo é, isso tudo que nos assiste, se Ele, quando homem aqui na terra, gastava tempo em oração, nós somos, sim, fracassados na oração. E precisamos deste momento, sozinhos com o Senhor, em grupo, mas orarmos e orarmos a Deus. Abraão, quando ficou sabendo do problema que aconteceria com Sodoma e Gomorra, lá estava o seu sobrinho, e ele intercede pela cidade ou pelas cidades. Se houver lá
justos. Gênesis 18, 22 em diante. Se houver tanto, só vai... A intercessão, a preocupação. Há uma crise, há um momento, a oração está junto. O rei Ezequias, por 2 momentos, quando o rei da Assíria vem e quer invadir, ele abre as cartas, ele sobe sozinho, ele conversa com o profeta, mas ele sobe sozinho, ele abre as cartas e ele vai conversar com Deus. Senhor, aqui está a ameaça. Aqui está a ameaça. Ele gasta mais tempo falando com Deus do que discutindo com o inimigo. E não só aqui, mas depois o profeta chega e diz: põe em ordem a tua casa, Isaías 38, que morrerás e não viverás. Ele vira para o canto sozinho com Deus de novo. Nós precisamos aprender a ter a oração como algo natural da nossa vida. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração constante. Nós precisamos ter esse momento em comunhão com os irmãos, congregacional para a oração, quando daqui a pouquinho já estará liberado, você fica do lado aqui ajoelhado, orando de dupla, como nós sempre fazemos em outros momentos, mas você precisa estar junto aqui, mas precisa ter o seu momento com Deus também, contar, abrir o seu coração para o Senhor. Olha só o que Jesus contou para Deus o Pai. Qual foi a oração dele? O que ele disse? Olha só o segmento do versículo 39. Ele orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, a tua ira, este momento da tua ira. Ele estava dizendo o seguinte, assim: não estou suportando. Como Lucas vai dizer no versículo 44, 22, 44, e estando em agonia, orava incessantemente ao Senhor, e o seu suor tornou-se gotas de sangue. Você já sofreu dessa forma? Você já sofreu a ponto de alterar completamente o seu estado? Olha, eu sou expert em cólica renal. Eu já passei cólica renal de a noite toda, aquela dorzinha chata, que não deixa dormir direito, mas você tolera. Já passei aquelas em que você sente uma dor bem mais forte, você tem que ficar encolhido. Já passei aquelas que a náusea e o vômito vêm no momento. Já passei outras também de cair e não ter condições nem de mexer. Essa foi a pior, em que cheguei no hospital, o médico não estava, o enfermeiro ligou, ele mandou aplicar o remédio, me aplicaram um remédio na veia, daí 15 minutos não tinha passado, a dor está do mesmo jeito, ligou e aplicou logo em seguida outra. 2. Aí eu apaguei. Só um detalhe, eu estava trabalhando num lugar que tinha mexido com umas queimadas, e eu estava com alguns carvões, né, que não tem, você vai tomar banho, espera um pouquinho que eu vou tomar um banhozinho ali, passar um perfume. Você não vai, você vai de que está para o hospital. E aí, chegando lá, o meu saudoso sobrinho que faleceu agora, ele que me levou, e ele então me deixou no hospital, fez quando voltou, assim, e o rapaz que eu trouxe, assim, aí o rapaz, o enfermeiro falou assim: o mecânico? Deixa abaixo. Fiz que nem a Fabiana, lá em Portugal, Fabiana, deixa abaixo. Mas gastou 2 injeções. Eu já sofri de tudo isso, de dores complicadas, mas eu não cheguei a suar gotas de sangue. Então o meu sofrimento, todo ele junto, não se media ao de Jesus, porque Jesus sofria a questão de saber que a pouco momento aconteceria, a ira do Pai viria sobre ele. Ore ao Senhor. Agora, a boa parte devemos confiar a resposta da nossa oração à vontade santa e perfeita do nosso Pai. Jesus orou com intensidade, diz Lucas. Ele orava, sabe aquela oração? Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Mas ele diz assim: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê?
Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se Deus fosse fazer uma vontade de livrar Jesus da cruz, o que aconteceria? Nós todos condenados. Mas ele diz: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. É muito importante isso. Primeiro, Jefferson e Aliene, porque você está orando àquele que tem toda a história já escrita. Então, a nossa oração não mudará o decreto de Deus. A nossa oração não alterará aquilo que Deus determinou acontecer. Mas vamos lá para Lucas. Só um pouquinho, porque isso aqui é muito confortador. 22. Lucas 22. Se lemos o 42, se queres, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Se olharmos o 44, ele vai dizer, orava mais intensamente. Mas o 43 me chama a atenção. Olha o 43. Leiam comigo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. A minha oração para que Deus realize a sua vontade não alterará o propósito de Deus na história, mas me assistirá no momento da dificuldade. Fala a verdade. Há momentos na vida que você olha e fala, como é que eu passei por isso? E você diz, como eu passei por isso? Aquele momento você fica sem chão, aquele momento você não sabe mais o que fazer, aquele momento que a dor da alma é tão grande que você ainda não chegou a suar a gota de sangue, mas você está sem ação, você perde a ação, você perde a força. E você passa, e você olha e diz, como eu passei por isto? Romanos 8, 28, todos sabem de cor, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dona Natália, algumas coisas? Não. Dona Sara, bastante coisas? Não. Todas. Não é, Miguel? Todas as coisas. Todas as coisas cooperam. E aí, Thalita, todas significa o quê? Isso, todas. Viu? Todas. Até mesmo aquilo que você não entende. Até mesmo a pior dor da sua alma. Porque, olha só o que diz Paulo, seguindo agora no versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. E o versículo 34, intercede por nós à direita de Deus. Agora, vamos lá, 35, olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37.
Preste atenção em todas estas coisas. Não vá na teologia furada do pare de sofrer. Vá na teologia correta que no sofrimento você será assistido. Assim como Jesus teve a presença de um anjo para confortá-lo, Deus está presente na pessoa do Espírito Santo para assisti-lo nos momentos difíceis da sua vida. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, ainda que redunde, versículo 38, perdão. Vamos lá? Isso. Ainda que redunde em morte. Somos assistidos por Deus. Descanse na resposta do Senhor, porque a resposta do Senhor será a melhor para a sua vida, para outras vidas, dentro do propósito de Deus. Como pastor, você tem algumas dificuldades em alguns momentos. Na verdade, o ofício fúnebre não é para você louvar o morto, porque ele era muito bom, porque ele era muito isso. O ofício fúnebre é para você aproveitar o momento, cultuar a Deus, agradecer a Deus pela vida da pessoa, mas é o momento também de você desafiar os ouvintes. Agora, imagina comigo quando a pessoa que morre é um cara ímpio, e a família da igreja, a família pede para que você faça o ofício fúnebre. Abri a Bíblia, preguei Jesus, fechei a Bíblia e orei pela família. E saí meio pelo canto assim, né? Sair pelo canto é brincadeira, mas resultado, o cunhado desse rapaz que havia morrido, que é ímpio, ambos eram ímpios, no dia do sermão, do ofício fúnebre, o Espírito Santo mudou seu coração, hoje é diácono de uma igreja. Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive no nosso sofrimento. Usando a palavra do nosso amigo, desconhecido da parte dele, John Piper, todas essas afirmações do capítulo 8 de Romanos 38, Romanos 8, 35 em diante, nós devemos olhar as aflições como nossas servas, como aquilo que Deus nos dá para nos fazer mais parecidos com Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eleitos para serem conformes à imagem do seu Filho. Conforme, ou seja, na mesma forma. Então, a sua tribulação é porque você precisa de tirar uma arestazinha. Tem alguma coisa que está pegando. Lembro do meu pai, dia dos pais hoje, né? Meu pai está com 85, está mais forte que eu. Mas o meu pai, ele chegava do serviço às vezes e começava a fazer o cabo do machado. Só que o cabo do machado ele é difícil, porque ele é encaixado da ponta mais fina para a ponta mais grossa, e de ré, né? De ré. E ele vai colocando, ele vai então marcando, quando ele entra, que ele marca aquele lugar que ele não está passando, ele vai e tira aquilo com um caco de vidro. Tirava, né, no caso dele, com um caco de vidro. Aí entrava mais um pouquinho, tirava, cortava mais um pouquinho, colocava de novo, tirava mais um pouquinho, até que dava o comprimento normal de um cabo de machado, e o machado ficasse muito firme, porque era para torar lenha. Ele não pode ter um machado que possa soltar do cabo e pegar na cabeça das pessoas. As adversidades, elas vêm na nossa vida também dessa forma. E Deus vai passando o caco de vidro e tirando uma aresta daqui, uma aresta dali, e nós vamos, como servo de Deus, assumindo uma forma, a forma de Cristo. E aí? Para todas as pessoas? Não. Como ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados
para serem conformes à imagem do seu Filho. Não é com qualquer pessoa, não. Com o ímpio é juízo mesmo. Com os filhos de Deus é correção. Encerrando, somente algumas afirmações. Primeiro, todo ser humano está sujeito a circunstâncias que geram angústias na alma. Até Jesus a sofreu e nós não somos diferentes de forma alguma. Sofreremos também em determinados momentos coisas desse tipo. Número 2, quando elas chegarem, não carregue o fardo sozinho. Sozinho é muito mais pesado, mais difícil. Compartilhe-o. Nós somos iguais, carentes. 3, compartilhe suas consequências, as suas angústias, sim, mas não compartilhe com qualquer pessoa, nem com todas elas. Apenas com pessoas de Deus, pessoas de oração, de piedade. Tais pessoas sempre estarão dispostas a colocar o ombro junto com você, debaixo do seu fardo, para ajudá-lo. Seja prudente. 4, reserve um precioso tempo para ficar em secreto com o Pai. A intimidade e o conhecimento de Deus o habilitarão a superar suas necessidades. 5, abra o seu coração sem reservas ao Senhor. Conte a Ele os seus anseios, o seu medo, tudo aquilo que você deseja, o estado da sua alma, mas confie a resposta final na conta dele. O seu propósito faz-nos bem e glorifica o seu nome. 6, lance no Senhor suas limitações e descanse nele. Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Jesus nos ensinou isto. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé?